Filipenses 4, de 10 a 20. Leio na versão século 21, acompanhe-me com a sua. Alegro-me muito no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrado, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeita em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade, sei também ter muito. E tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber, mas somente vós. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supristes as minhas necessidades, mas não só uma vez, mas duas. Não que eu procure doações, mas procuro fruto que amplie o vosso crédito. Não tenho tudo, até em excesso, tenho amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito, que enviastes como aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai, seja dada glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queira Deus abençoar a sua palavra. Eu quero falar sobre como aprendendo a encontrar alegria na vida. Sente-se, por favor. Deixe a sua Bíblia aberta. O maior desafio da nossa vida é viver uma vida em plenitude. Esse é o anseio mais profundo das nossas almas. Viver de uma maneira que a nossa vida seja realizada e significativa. No fundo, todos nós queremos encontrar alegria no que fazemos e sentido na nossa vida. Mas nós batemos em muitas portas vazias. Também nos iludimos com algumas coisas e tantas vezes nos desencorajamos. Surgem dúvidas, temores, às vezes temores por dentro, temores por fora. E eu tenho que ressaltar outra vez que o apóstolo Paulo está preso e condenado, mas mesmo assim, na prisão, ele tem percepções muito positivas da vida. E ele, então, escreve para nos ensinar. Se você ficasse preso injustamente, talvez passasse o resto dos seus dias se lamentando e dizendo: ó céus, ó vida, ó azar. Paulo não fez nada disso, sabe por quê? A sua fé e a sua confiança em Deus o livraram de pensar que aquela prisão era um inferno. E aquilo ajudou a entender que a vida vale a pena ser vivida, mesmo quando todas as circunstâncias à nossa volta dizem não para nós. Mesmo quando tudo é contrário. Mesmo quando nada sai como nós planejamos. E se você está vivendo por viver, vivendo sem sentido e sem razão, eu queria muito que você prestasse atenção nesse texto da palavra de Deus. Porque Paulo diz assim no versículo 11: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, o que ele aprendeu é coisa muito importante para nós. Aprendi
a viver contente em toda e qualquer situação. Por causa dessa bendita declaração do apóstolo Paulo, estudiosos dizem que Paulo foi o homem certamente mais feliz na face da terra. Porque foi o homem que aprendeu a viver debaixo de qualquer circunstância. Quais foram as experiências que ajudaram Paulo a aprender a encontrar alegria na vida? Em primeiro lugar, esse texto nos ajuda a entender. Paulo inicialmente nos fala que alegria, felicidade não é algo natural. Você não nasce já com a capacidade, com todas as características pessoais para ser uma pessoa alegre ou ser uma pessoa feliz. Você não diz, nasceu, vai ser feliz. Nasceu, é menino, vai ser alegre. Você não diz isso. Paulo diz que a alegria é um aprendizado. Paulo diz, aprendi. Ele não diz que a alegria era a sua característica natural, algo da sua personalidade, do seu temperamento, do seu humor. Eu nasci assim, com humor alegre. Foi resultado de um aprendizado. Ele entrou na escola para aprender a ser alegre. Matricule-se também. Vamos pensar nas implicações disto para as nossas vidas. Não é questão de ser alegre, mas questão de aprender a ser alegre. Eu fiquei pensando que às vezes é fácil aprender a ser mal-humorado. É fácil ser chato, inconveniente, não precisa muito esforço para aprender a ser inconveniente. E será possível a gente mudar a forma de ser e agir? Irmãos, é fácil, relativamente fácil, aprender a criar um padrão de comportamento miserável e depressivo, olhando a vida sempre pela ótica do vitimismo, da bronca, da desconfiança, como um dos 7 anões da fábula, era o zangado, ele estava sempre assim. Então nós precisamos ficar atentos com o estilo de vida que nós estamos aprendendo. Qual o padrão que nós temos adotado? Pergunte a você mesmo, por que adotar o estilo de vida de gente de cara amarrada e infeliz? Por quê? Quanto da nossa infelicidade tem a ver realmente com a dureza da vida que nós temos enfrentado, e quanto da nossa infelicidade tem a ver com as opções que nós temos feito na vida e do nosso comportamento. Às vezes nós preferimos adotar a máscara da melancolia. E lamentavelmente aprendemos a ser mal educados, e aí nós justificamos a nossa grosseria, a nossa insatisfação, aprendemos a viver reclamando, e aí queremos que a vida ainda assim sorria para nós. Está entendendo? Você é um reclamão e quer que as pessoas tratem você muito bem e que a vida seja maravilhosa para você. Uma pessoa dizia que na sua faculdade, o professor de ética e de filosofia era um cara muito estranho. E apesar de ser um homem com um profundo conhecimento em várias áreas acadêmicas, ele era eventualmente um cara esquisito na sua forma de interpretar a vida. E numa de suas aulas ele estava falando sobre convenções humanas. E então, para exemplificar, ele disse o seguinte: dizer bom dia ou boa noite nada mais é do que uma convenção. Porque o bom dia ou a boa noite não muda nada a vida de ninguém.
E aí um aluno ouviu aquilo, e aquele aluno interveio e disse para o professor o seguinte: professor, nós não dizemos bom dia ou boa tarde para mudar a vida de ninguém. Dizemos isso por uma questão de educação, é uma questão de berço. Mas mais do que isso, é o desejo que nós temos que a outra pessoa tenha um dia tranquilo, que ela tenha um dia bom. É por isso, professor. Já disse aqui várias vezes que Santa Teresa d'Ávila, uma das místicas da Idade Média, uma vez comentou assim, que Deus nos livre dos santos de cara amarrada. E Chico Buarque, ele compôs uma música chamada Deixe a Menina. E a música diz assim: eu não queria jogar confete, mas tenho que dizer, você está de lascar, você está de doer. E se vai continuar enrustido com essa cara de marido, a moça é capaz de se aborrecer. Por trás de um homem triste há sempre uma mulher feliz, e atrás dessa mulher 1000 homens, sempre tão gentis. Por isso, para o seu bem, ou tira ela da cabeça, ou mereça a moça que você tem. Eu gostei da cara de marido. Você já fez cara de marido? Às vezes o marido tem aquela cara assim, de que não estou gostando, né? Realmente ser triste pode não ser condição inata, mas pode ser uma decisão tola que nós tomamos. E aí Paulo diz que aprendeu a viver contente. Será que nós podemos aprender a ser contentes? Fiquei pensando nisso. Porque estamos precisando aprender. Descontentamento é algo muito comum nos nossos dias. Como temos vivido descontentes nessa nossa era, apesar de termos muito mais do que os nossos avós e os nossos bisavós. Nós temos hoje roupas confortáveis, casas bonitas, podemos viajar para tudo quanto é lugar, estudar, comer em bons restaurantes e continuamos vazios. Somos uma geração mal agradecida, uma geração infeliz, murmuradora e triste. Isso é questão de foco, irmãos. E as estatísticas, elas são alarmantes. A depressão aumentou 63% nos adolescentes e o suicídio 56% entre 2007 e 2017. Tragicamente, o suicídio nesse período se tornou a segunda causa de morte entre jovens. O aumento do uso de álcool, de drogas, desordens alimentares, atividade sexual desordenada, revelam uma busca muito grande, insaciável por prazer. E a religião foi substituída por uma massiva cultura de banalidade, conformidade e disposição para a gente dar desculpa para as próprias culpas e erros. 71% dos jovens têm forte tendência à obesidade e envolvimento em pequenos delitos, doença mental e problemas relacionados à droga. Preciso de mais alguma coisa? Uma história antiga diz que 2 homens se encontraram da janela de uma casa vendo a chuva cair. Um olhou e disse: que rua enlameada. E outro disse: que árvore bonita. Um olhou para a lama, outro para a paisagem. O que diferenciou os olhares que estavam colocados em lugares diferentes? Isso pode ser percebido na vida do apóstolo Paulo. Outra vez, ele estava preso. Ele se encontrava numa prisão. O ambiente era hostil e ele tinha acabado de ser espancado. Ele e seu companheiro Silas estavam machucados numa cela e ali os olhos deles foram postos em Deus e tudo mudou. A perspectiva do céu encheu seu coração de alegria. A diferença estava no seu coração
era uma questão de perspectiva. Então, felicidade, apreciação, gratidão, contentamento são coisas que nós podemos desenvolver e podemos aprender. Nós aprendemos a viver assim. Paulo diz que caminhando com Deus aprendeu a viver contente. Você tem aprendido a viver contente? Ou encontra-se parado na rua da amargura, culpando a vida e culpando Deus pelos seus fracassos? Quando entramos na estrada da ingratidão, dificilmente somos capazes de celebrar a vida e encontrar satisfação. Então essa foi a primeira coisa, o foco de Paulo. O foco dele ajudou a aprender a ser alegre. Em que você tem se focado, amigo? Segundo lugar, Paulo aprendeu que relacionamentos são mais importantes que coisas. Relacionamentos são mais importantes que coisas. Ao escrever esse texto, ele estava agradecendo à igreja de Filipos pela oferta que eles tinham enviado para o seu sustento pessoal como missionário, mas ele deixa claro que o dinheiro só era importante porque revelava um outro lado. Revelava o amor que eles tinham por ele, Paulo. Revelavam que esse amor fez com que eles quisessem cuidar dele. Não porque eu procure donativos, diz Paulo no versículo 17. O nosso problema é um pouco diferente. Nós ficamos conectados em coisas e achamos que as coisas vão trazer alegria para nós. E nos esquecemos dos relacionamentos pessoais das pessoas. Paulo considerou importante, muito legal a oferta que tinha recebido, mas ele considerava mais importante ainda o carinho recebido daquela igreja. Certa vez eu estava com muito trabalho para fazer, eu assumi inadvertidamente muitos compromissos e quando me dei conta eles estavam chegando e eu tinha que preparar várias coisas para fazer. Então estava acordando muito cedo, indo dormir muito tarde. E minha irmã veio me visitar, eu estava fora do país. E ela já tinha passado uma semana lá em casa e eu mal tinha dado atenção a ela. Saindo fora para o meu trabalho e voltando para estudar, para me preparar, era assim. E um dia falei assim: Denise, vou te levar num lugar que eu gosto de ir quando eu tenho visita aqui em casa. Eu não pude te dar atenção, mas eu estou trabalhando para um dia sair com você. E fiz isso. Acordando muito cedo, dormindo muito tarde, e no dia aprazado, acordei mais cedo ainda, botei-a no carro com a minha família e fomos àquele lugar. Foi maravilhoso, passamos o dia naquele lugar. E na volta, a família, eu estava dirigindo, a família toda dormiu no carro e eu estava cansado, cochilei na estrada. Saí do acostamento, tomei um susto, voltei para a estrada e o carro capotou, rodou umas 4 vezes e caiu enterrado do outro lado num areal. O carro acabou e ninguém se feriu. Mão de Deus. E aí a junta de missões disse para mim: olha, o problema é o seguinte, você vai vender esse carro aí e com o dinheiro que você tiver, a gente vai ver se arruma um dinheirinho aí, que a gente não está com dinheiro, você compra o carro que der. Então, eu sabia que eu tinha que arrumar um dinheiro para comprar um carro. Porque o meu mecânico falou, a estrutura desse carro acabou, você não pode mais andar com ele. E aí, um irmão querido da minha igreja foi e alugou um carro e colocou à minha disposição e disse: pastor, o senhor só vai me devolver esse carro quando tiver o seu carro próprio.
eu andei 2 meses com aquele carro. E aqueles irmãos da igreja chegavam para mim e falavam assim, e o carro, pastor? Eu falei, o carro? Eu estou juntando dinheiro, porque o dinheiro é pouco, e eu estou procurando um carro. E muitos chegavam perto de mim e colocavam uma coisa no meu bolso, eu ia ver, era uma oferta. E muitos irmãos, sem eu pedir, começaram a colocar ofertas no meu bolso. E quando eu somei, eu tinha mais dinheiro para comprar o carro novo do que custou o meu carro que foi embora no acidente. Mas no dia em que eu cheguei naquela igreja com o meu carro novo, aqueles irmãos, a vaga em frente ao templo estava vaga, eu parei o carro em frente ao templo. Aqueles irmãos, quando viram eu chegar com aquele carro, olharam e falaram assim, pastor, esse é o seu carro novo? Falei, é. E eles ficaram mais alegres do que eu com o meu carro novo. Parecia que eles tinham comprado para eles aquele carro. E aquele amor daqueles irmãos valeu muito mais do que aquele carro. Aqueles irmãos demonstraram um carinho tão grande que a minha família naquele lugar era aquela igreja. Nada substituía você se sentir amado e querido por aqueles irmãos. Você está entendendo? Talvez você tenha situações assim. Eu e minha esposa estávamos passando por um momento triste na nossa igreja. Estávamos enfrentando um problema e aquele problema não tinha solução, não dependia da gente, nós estávamos tristes. E você sabe supermercado? Sabe, supermercado? Daqui a pouco eu conto essa história. Deixa eu contar isso mais lá na frente, tá? Mas eu queria dizer isso para os irmãos. O carinho e as manifestações de amor recebidas foram maravilhosas. Foi o que Paulo disse aos Filipenses. Olha o que ele diz no versículos 10 e 11. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Vocês renovaram a atenção que vocês tinham por mim. Vocês são maravilhosos. Vocês são muito especiais para mim. Patrick Morley, no livro Desafios de Vida de um Homem, ele disse o seguinte: muitas vezes sou bombardeado por pedidos urgentes, que exigem respostas urgentes, a problemas urgentes, com consequências urgentes, e tenho a impressão que o mundo deixará de girar em torno do seu eixo, a não ser que eu pessoalmente o movimento. Mas quando paro para analisar o significado dessas coisas aparentemente urgentes, reconheço que há muita palha e pouco trigo, e é uma imensa corrida atrás do vento. Então, irmãos, você quer ser alegre? Deixe de valorizar tanto as coisas que você valoriza e aprenda a construir tempo extra para conversar, para estar junto daqueles que amam você, para celebrar e nada mais. Paulo enfatiza que possuía relações significativas com essa igreja de Filipos, em tempos adversos. Aquilo estava fazendo uma enorme diferença na sua história pessoal. Como vocês sabem, os filipenses, nos primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês, diz ele no versículo 5:15, numa outra tradução. O amor daquela igreja, mesmo à distância, o sustentava
mas alimentava o seu coração, fazia ele sentir-se alegre. Pessoas trazem alegria. Quando nos sentimos amados, nós nos sentimos alegres. Nossa vida é transformada quando encontramos vínculos significativos nos nossos relacionamentos. Quando nós encontramos pessoas que se tornam referência e dão significado para nós. Paulo admite que dependia e precisava daqueles irmãos. E a maioria de nós vive como se fosse gado, porque vive isolado e é mero agente de produção, gerando riqueza, trabalhando incansavelmente, sem relacionamentos significativos. Sem amizades, sem pessoas queridas à nossa volta, sem laços fraternos. E, irmãos, quando comecei meu ministério pastoral, eu ouvia de alguns pastores veteranos que o pastor não podia ter amigos. Eu falei, que é isso? Faz favor, pastor não pode ter amigo? Então como é que vai ser a minha vida? Eu dou graças a Deus que por onde passei fiz amigos. E os amigos me abençoam. E se um pastor é pastor de uma igreja e não faz amigos, tem alguma coisa errada com ele, irmãos. Ele não é um homem, ele é uma máquina. Os laços fraternos nos abençoam. Você quer aprender a ser alegre, dê valor às pessoas. Elas são mais importantes do que as coisas. Paulo também aprendeu a lidar com a abundância e com a escassez. A sua vida não girava em torno de coisas ou situações favoráveis. Ele sabia que a vida muitas vezes é instável. Por isso nós não podemos nos tornar reféns de coisas para encontrar alegria. Ele conseguiu ter abundância sem culpa e escassez sem amargura. E eu quero falar sobre isso um pouquinho. O que eu acho interessante é da abundância sem culpa. Ele diz assim, na versão que ele sei estar honrado. Há uma versão que diz exatamente assim, sei passar necessidade, sei também ter muito. Eu acho isso maravilhoso. Paulo celebrava a vida quando Deus lhe permitia ser honrado. E ele não se sentia culpado quando Deus lhe dava coisas boas. E quando Deus lhe oferecia oportunidades agradáveis. E nós precisamos também aprender a viver de bem com a vida quando Deus nos honra. Descansar sem crise. Ir à praia, se você gosta de ir à praia, sem crise. Dormir até mais tarde, quando você puder, sem crise. Comer quando puder e comer bem, se puder, sem crise. Não assumir uma vida negativa, cheia de dor, quando está diante de um prato de comida gostoso ou de um banquete. Aliás, eu já descobri que é muito melhor ter um amigo que tem casa de praia do que ter casa de praia. Ter um amigo que tem um iate do que ter um iate, né? Porque às vezes esses amigos são tão generosos que me permitem curtir essas boas dádivas que Deus lhes tem dado. E que Deus os abençoe. Mas se você está sendo honrado com um banquete, não é hora de você ficar pensando, os pobres da Etiópia, o meu regime, eu estou gordo. Para com isso, meu amigo. Naturalmente, nós precisamos viver com um estilo de vida simples e assumir compromissos com necessitados. Precisamos também cuidar da nossa saúde e, eventualmente, fazer dieta.
mas nada de deixar de celebrar honra e fartura, se Deus está lhe dando isso. Muitas pessoas têm crise porque têm coisas e adquiriram essas coisas trabalhando honrada e honestamente. E aí tornam-se infelizes porque têm fartura. Isso faz sentido? Um pastor disse que, alguns anos atrás, ele foi convidado por um amigo e ele descobriu, vivendo distante daquele amigo há alguns anos, porque viveu fora do país, aquele amigo queria revê-lo e ele descobriu que aquele amigo ocupava um cargo muito importante numa grande empresa paulista. Então ele falou: faça uma escala, quando você for para a sua terra, faça uma escala em São Paulo com o tempo que eu quero revê-lo. E você vai almoçar comigo. Não se preocupa, só chegar em São Paulo, você me diz que horas você vai chegar, o aeroporto que você vai chegar, o meu motorista vai pegá-lo. E aí o pastor chegou lá no aeroporto e uma pessoa muito educada, dirigindo um carro executivo preto, o esperava no hall do aeroporto e o tratou como se ele fosse o cara mais importante do mundo. Abriu a porta daquele carrão para ele entrar e o pastor, homem que veio do interior de Minas, simples pra caramba, na hora disse que ficou meio encabulado, mas daí a pouco ele já estava gostando da maneira que estava sendo tratado, agradecendo a Deus. E ele então resolveu que aquele era o momento em que Deus estava cuidando de forma particular da sua vida. E que aquele momento era um presente de Deus para ele. Irmãos, Paulo aprendeu a ser honrado. Aí digo a vocês, estava passando um momento triste, problema sério na igreja, tentando e lutando com uma família para a gente conseguir que Deus a abençoasse. E, irmãos, era um momento de muita luta espiritual. Os irmãos, sabem aquele ticketzinho que às vezes tem em supermercado? Preenche aí, você vai sortear. Nunca levei aquilo, nunca liguei para aquilo. Mas um dia compramos uma coisa no mercado, a Jane colocou o nome dela e foi para lá. E nós estávamos preocupados com aquela família. E Deus sabia o tempo de tristeza do nosso coração. E eu recebi um telegrama que eu não entendi nada. Na época de telegrama, veja os irmãos, deve ser 1857. Mas vejam os irmãos, eu peguei aquele telegrama e falei assim: Jane, mandaram um telegrama aqui para mim, isso aqui deve ser uma partida. Acho que eu vou jogar fora. Mas precisei ir ao hipermercado que ficava perto de casa, e quando eu cheguei lá no hipermercado, olhei assim, tinha um cheque do tamanho de um bonde, lá na frente, $3.500. E adivinha o nome que estava lá? Jane Cristina babá, babá, babá. Nome da minha esposa. $3.500. Era ganhadora daquele sorteio. Eu voltei, chamei a Jane e falei: está com um telegrama aí? E voltei lá, irmãos. Era Deus dizendo para mim: eu estou cuidando de vocês. Eu sei que vocês estão tristes. Eu sei a luta que vocês estão passando. Eu sei que vocês estão se sentindo como se estivessem abandonados por mim. Mas eu estou cuidando de vocês. Foi aquele cheque, foi isso, irmãos. Então, você está sendo honrado por Deus. Aprenda a gozar desse momento de honra.
Mas Paulo aprendeu a viver em escassez, sem murmuração, sem estar humilhado. Por outro lado, Paulo afirma que aprendeu também a andar com contentamento em seu coração nos dias de aperto e de dificuldade. Ele aprendeu a viver contente também em tempos de vacas magras. Ele aprendeu a não se desesperar com os dias maus. Ele conseguia passar por crise, reajustar as suas finanças e refazer o orçamento familiar, apertar o cinto, vender o carro bom para pagar despesas, sem se desesperar, sem ter um ataque de nervos, sem se afligir. Ele havia aprendido a lidar com escassez. A Bíblia nos mostra como situações difíceis podem determinar o coração das pessoas. Alguém disse que as pessoas são como um saquinho de chá. Aí você está numa festa, tem às vezes no final aquele saquinho de chá, e você vai tomar um chá. E você vai lá e escolhe o chá, às vezes assim, até pela cor, né? Vamos ver esse aqui, né? Mas você só vai saber o que há dentro mesmo quando se derramar água fervendo ali. As pessoas muitas vezes são assim. A gente só vai saber como é que elas são mesmo quando tiverem que enfrentar essas águas ferventes. Jó e a sua esposa passaram juntos por uma situação desesperadora. E a reação de cada um deles diante do problema foi completamente diferente. Preste atenção. Diante das tragédias que a família de Jó passou, a mulher de Jó chegou para ele e disse no capítulo 2, versículo 9, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Era um convite ao suicídio. E Jó encontra-se numa situação relativamente pior que a mulher, porque ele está doente e a mulher não está. Mas ambos estão em circunstâncias pesadas e adversas. Qual foi a atitude da mulher? Qual foi a atitude da mulher essa? Amaldiçoa a Deus e morre. E qual foi a atitude de Jó? Falas como uma doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Jó 2, versículo 10. A mesma situação provocou reações completamente diferentes entre membros da mesma família. Paulo aprendeu a estar humilhado, a viver em situações de escassez, a ter atitude de coragem e fé diante das provações. E nós precisamos aprender a lidar com a vida quando coisas essenciais nos faltam. Não será por isso que os nossos cartões de crédito estouram limites facilmente? E nós não conseguimos admitir que é preciso viver com limites nos tempos, sobretudo nos tempos de vacas magras. E aí nós não conseguimos lidar em tempos de escassez. Quarto, Paulo aprendeu a não condicionar sua alegria aos elementos externos. Circunstâncias, situações, pessoas, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. É o versículo 12. E uma das coisas que mais roubam a alegria das nossas vidas são as circunstâncias adversas. Mas nós não temos controle sobre essas coisas adversas. Falei isso no domingo passado pela manhã. Você não pode controlar o trânsito nem em Teresópolis hoje. O tempo, a reação dos outros, a variação do dólar, da bolsa, o preço da gasolina, a atitude dos seus filhos, do seu cônjuge, perdas, luto.
Mas você pode lidar com essas coisas de forma mais positiva. Infelizmente, o nosso humor muitas vezes fica à mercê das situações. E a nossa alegria está condicionada a fatores dos quais nós não temos controle. Um pastor foi convidado para pregar numa igreja em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, mas se esqueceu de que teria que passar próximo ao Maracanã, e naquele domingo era o dia de Fla-Flu. E ele chegou perto do Maracanã e descobriu o trânsito completamente parado. E o tempo voando, o horário do culto chegando, e ele não saía do lugar. E ele, no início, começou a ficar nervoso, e depois ele chegou à conclusão que ele jamais chegaria naquela igreja, na hora, e nem depois do culto, na situação que ele estava. Sabe o que ele fez? Ele falou, vou fazer o que é possível. Pegou o seu celular e ligou para a liderança da igreja e disse, estou aqui preso no Fla-Flu. E ninguém, não sei o que está acontecendo aí na frente, mas a gente não sai, não anda 10 metros já há muito tempo. E eu estou achando que nem vou chegar aí. Vocês me desculpem, eu estava preparado para pregar aí, mas infelizmente eu não vou poder chegar aí. E disse que foi para causa calmo. Irmãos, eu gostaria até de ser assim, sabe? Mas eu não sou assim, não. Mas, irmãos, alguém disse que pessoas são o passatempo predileto das circunstâncias. As circunstâncias gostam de brincar com pessoas. E Paulo, então, aprendeu isso. Paulo também conheceu Deus e o potencial que existe nele. Ele aprendeu a ser alegre por causa desse Deus. E ele descobriu que tudo é possível em Deus. E ele diz isso em Filipenses 4,13, que vocês conhecem tão bem, que os irmãos vão recitar. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O texto não diz que podemos tudo em nós mesmos. E Paulo discerniu que se ele quisesse ser alegre, ele tinha que mudar a fonte de alegria dele. A fonte de alegria dele não podiam ser as circunstâncias. Então, ele disse, a minha fonte de alegria vai ser Deus. E o texto não está falando de confissão positiva nem de autoajuda. Mas ele está falando da ajuda do alto. A força e a alegria de Paulo estão em Deus. E ele não apenas diz, alegrai-vos sempre, mas ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Deus era a fonte do seu contentamento e não havia alegria fora de Deus. O problema é que nós queremos ter alegria sem a fonte da alegria, nós queremos paz sem a fonte da paz. E Paulo aprendeu também que Deus supre todas as suas necessidades. E aí no versículo 19 ele diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. E aí ele descobriu que Deus é meticuloso, suprirá cada uma de vossas necessidades, diz uma versão, e na que eu li, todas as vossas necessidades. E aí se a sua versão diz cada uma, se você gosta de sublinhar a sua Bíblia, eu sugiro que sublinhe o cada uma. Se na sua versão tem todas, sublinho todas. Porque a promessa é que nada será esquecido, nada será omitido. Um dos nomes de Deus na Bíblia é Jeová Jireh,
o Deus da provisão, ele se revela ao seu povo dessa forma. Lá nos 40 anos do deserto, na travessia do povo de Deus no Egito, para a terra prometida, todos os dias ele mandava o maná. E todos os dias cuidava daquele povo. Muitas pessoas têm dificuldade em crer no cuidado de Deus, mas a verdade é que ele sempre se revela dessa forma. Carlito Paz, pastor de uma igreja lá em São José dos Campos, ele contou que um empresário da sua igreja certa vez o procurou e disse o seguinte: pastor, eu não tenho problema em contribuir com 10% do que eu ganho, isso é fácil, eu não preciso administrar. A liderança da igreja recebe, ela é que tem esse grande desafio. O meu problema está em administrar os 90% que ficam comigo, porque muitas vezes eu faço maus negócios, invisto onde não deveria, gasto com coisas desnecessárias, compro o que não preciso com dinheiro que não tenho para impressionar pessoas que não gosto. Foi isso que ele disse. Mas eu me lembro, e de vez em quando eu falo para os irmãos, que eu comecei a trabalhar cedo, eu fiz concurso para o Instituto de Resseguros do Brasil e fui me tornar mensageiro do Instituto de Resseguros do Brasil, uma companhia de economia mista naqueles dias. E eu recebi o primeiro salário, 14 anos, salário mínimo, não de menor, de maior mesmo. E eu cheguei em casa com aquele salário e disse: mãe, recebi meu salário, o que eu faço com ele? E minha mãe falou assim: olha, graças a Deus, nós não precisamos do seu salário. Mas aqui em casa, a gente reconhece a mão de Deus em tudo que a gente faz. E a gente reconhece que Deus nos dá saúde, inteligência, oportunidades. Então a gente tira uma parte e devolve para Deus. Você não gostaria de fazer isso? Sim. Mas não é só isso não, meu filho. Você vai ficar com 90% disso. Isso é dádiva de Deus para você também. Pede a Deus sabedoria para administrar esses 90%, para você não gastar em besteira. Pede a Deus sabedoria. E eu, infelizmente, aprendi a fumar com aquele dinheiro. Com todo o conselho da mãe. Só deixei de fumar aos 18 anos de idade. Deus supre cada uma das nossas necessidades. Um pastor diz que quando vê pessoas com problemas financeiros, ele as desafia assim: seja fiel ao Senhor e transfira a responsabilidade do seu sustento a Deus, porque a responsabilidade vai ser dele e ele vai cuidar de você. Irmãos, Deus suprirá as nossas necessidades e não os nossos desejos. Confundimos o que queremos com o que é necessário, o que precisamos com o que desejamos. Você quer um carro melhor, é um desejo, mas é uma necessidade. Deus às vezes nos dá um presente excepcional, mas isso não é uma necessidade. Ele tem compromisso com as nossas necessidades e não com o nosso desejo. Você pode querer fazer uma viagem cara, comprar roupas melhores, equipamentos mais sofisticados, mas isso é uma necessidade ou é um desejo? Deus pode dar e frequentemente dá, mas não é isso que Ele promete. A fonte do nosso suprimento é Jesus. Deus há de suprir em Cristo Jesus. E se você gosta de sublinhar a sua vida, eu falei, cada um, toda, então sublinhe também em Cristo Jesus. Em Cristo, é em Cristo que nós encontramos toda a provisão. Isso é importante porque sempre achamos
que as nossas necessidades são materiais, mas, na verdade, a maior parte das nossas necessidades, as necessidades maiores que nós temos, são espirituais. Transcendem muito a questão do sustento. Logo depois que Jesus multiplicou pães e peixes, as pessoas quiseram transformá-lo num ato político e declará-lo rei. Sabe o que Jesus fez? Retirou-se sozinho para o monte, diz a Bíblia. Porque Jesus não quer ser identificado como um solucionador de problemas econômicos, mas como um salvador. Ele não quer ser apenas o nosso milagreiro, ele quer ser o Senhor da sua vida. Por isso, a Bíblia diz que Jesus disse assim: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crer em mim jamais terá sede. Sabe, as nossas necessidades maiores são espirituais, e Paulo aprendeu a ficar alegre, porque para ele a fonte da alegria era o Senhor. Ele sabia que a alegria, o suprimento das suas necessidades viriam em Cristo. Há uma necessidade que o dinheiro não resolve. Ele é o pão da vida. E nós temos tido fome de algo muito maior. Você tem fome do eterno, de transcendência, de sentido. Apenas o pão da vida pode saciar a sua alma. Por isso, de todas as coisas, a mais importante que realmente traz alegria para o nosso coração é descrita nesse texto. Paulo descobriu que a fonte genuína da alegria encontrava-se na relação pessoal intransferível com Deus por meio de Jesus. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, diz ele no versículo 10. Paulo fala da fonte extraordinária da alegria dele que estava em Deus. E aí ele diz: meu Deus há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Quando estamos em Jesus, haverá bênçãos. Haverá graça, haverá vida, haverá contentamento, haverá paz, haverá provisão, cuidado. Existem muitas pessoas querendo alegria fora de Jesus. Mas aí eu vou para Salomão, um especialista nisso. Ele diz assim: separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Salomão, o homem mais rico da face da terra. O homem sábio, riquíssimo, tentou de tudo, conquistou tudo que quis. E ele diz, Eclesiastes 2:25, separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Ele fala da experiência dele, separado de Deus, quem pode alegrar-se? Dos maiores batedores de beisebol de todos os tempos. Certa vez, numa entrevista a uma revista especializada, já aposentado, o homem que ganhou fábulas de dinheiro. Depois ele disse assim: as coisas vão melhorar, não bebo há 8 meses, estou tentando reconstruir a minha vida, mas acho que está faltando alguma coisa. As pessoas estão vazias, interiormente solitárias, sentem-se culpadas pelo seu passado, ansiosas quanto ao seu futuro, esgotaram seus recursos na busca por significado, estão descontentes, deprimidas, insatisfeitas, sedentas porque lhes falta água da vida, estão famintas porque falta o pão da vida. E não entendem que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Esse anseio que todos nós temos pelo infinito, isso faz parte da nossa natureza espiritual. E fala que nós precisamos de Deus. E Paulo diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E a sua alegria não era circunstancial, não estava relacionada com coisas.
A sua alegria tinha uma fonte em Deus. Era o segredo da sua vida. Podemos conquistar muitas coisas e mesmo assim nos sentir os mais miseráveis dos seres humanos. A fonte de Paulo estava no Senhor. Este era o segredo maior. E Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E ele sabia que os homens têm vivido por causa do seu pecado e distanciamento de Deus insatisfeitos. E eles precisam voltar para Deus para serem alimentados, saciados com as bênçãos da eternidade. Esse é o desafio. A gente aprende a ser feliz quando a gente muda o foco. E o foco começa a ficar em Deus, através de Jesus Cristo. E em Cristo, Ele promete dar abundância de vida, preencher as necessidades maiores da nossa alma carente e suprir aquilo que a gente precisa. Baixe sua cabeça aí, baixe. Onde você anda batendo porta para ser alegre? Onde você anda tentando encontrar alegria e felicidade? O que você anda fazendo para que a sua vida tenha significado? Um homem na prisão, lá na prisão, ele nos explica que a fonte da felicidade está em Deus, em Cristo. E quando vamos a Cristo, Jesus Cristo sacia a nossa fome existencial. Jesus Cristo vem e supre as nossas necessidades. Age com graça, poder e glória nas nossas vidas. Esse é o grande segredo. E aí você vai enfrentar as circunstâncias as mais difíceis e você sabe que pode faltar alguma coisa, mas não vai faltar a presença de Deus com você. E aí você é abençoado com algumas coisas, você usa essas coisas, mas a sua alegria não está nessas coisas, a sua alegria está em Deus que lhe deu essas coisas. Talvez o que falte a você seja o essencial, falte esse Deus, falte Jesus. E aí faltando Jesus, falta tudo. Faltando Deus na sua vida, não há dinheiro que traga alegria, não há sucesso que não seja temporário, porque falta aquilo que dá sentido e significado, falta Jesus. E é por isso que nessa noite, o apóstolo Paulo está falando ao nosso coração, e eu estou orando para que o Espírito Santo fale à sua vida, que você também precisa de Jesus, que você também precisa mudar a fonte da sua alegria. E Jesus hoje está batendo no seu coração. Talvez você já tenha batido em tantas portas para que essa alegria venha para o seu ser, mas não bateu ainda a porta e não deixou Jesus Cristo entrar na sua vida. E hoje Jesus está dizendo que quer entrar, e você pode deixá-lo entrar na sua vida, transformar a sua vida e ajudá-lo a aprender a ser alegre em toda e qualquer circunstância. Você vai encarar a vida com Deus ao seu lado e Ele vai ficar pertinho de você, haja o que houver. Alguém aqui nessa noite, ouvindo essa mensagem,
Sente que o Espírito de Deus está batendo a porta do seu coração e falando que você precisa abrir a sua vida para Jesus. Você está sentindo isso? O Espírito de Deus dizendo: é hoje, é agora, é Jesus, é trocar a fonte, é se arrepender, é crer, é pedir a Jesus para entrar, para perdoar as suas opções e Ele reinar na sua vida. Há alguém aqui que está ouvindo a voz de Deus aí no seu coração e dizendo: troque a fonte, entregue sua vida a mim, entregue a sua vida a Jesus. Ele veio buscar o perdido, Ele veio salvar, Ele veio dar vida em abundância. E se você está ouvindo isso, e nessa noite, você está dizendo para Jesus aí no seu coração: Jesus, entra, Jesus, eu quero, eu preciso, tem misericórdia de mim, pecador. Eu tenho uma sede de eternidade no meu coração. Eu tenho um vazio de transcendência na minha vida. Eu tenho uma necessidade espiritual que eu não consigo preencher com nada. Mas eu quero Deus, eu quero Jesus. E se isso é o que você está dizendo, eu queria convidar você, onde você estiver, faça um sinal simples para mim com a sua mão. Levante a sua mão, pode abaixá-la logo depois. Eu queria orar por você. Há alguém aqui nessa noite que está dizendo: é comigo, é para mim, sou eu que preciso. E você está percebendo que Deus está falando para você. Parece até que Deus abriu a sua vida para mim, para eu dizer tudo o que eu estou dizendo. Mas é o Espírito Santo que está dizendo isso para você. E Ele quer que você tenha um encontro com Deus em Cristo. Há alguém nessa noite? Onde estiver, faça um sinal para mim. Lá na galeria também. Eu quero que Jesus seja a fonte da minha alegria. Alguém quer dizer isso para Deus? Se quiser, faça um gesto para mim.